Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, quarta-feira, 30 de agosto de 2023. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias e tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Vamos conferir os principais destaques desta quarta. Destaques do dia. O projeto Voucher Transportador divulgou a primeira chamada dos selecionados. Ações do governo do estado visam aumentar a cobertura vacinal em Mato Grosso do Sul. Programa Farmácia do Brasil já atendeu mais de 1.300.000 beneficiários do Bolsa Família. Mato Grosso do Sul recebe aporte de mais de 120 milhões de reais da União para reforçar novos planos e políticas públicas. E a Câmara Municipal de Campo Grande aprova o projeto que garante o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta quarta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quarta-feira, uma área de alta pressão inibe a formação de nuvens carregadas sobre o sul do país. Boa parte dos 3 estados tem o sol aparecendo de maneira integral. O alerta de temporais fica concentrado entre o oeste de Minas Gerais e o leste de Goiás, onde a chuva deve acontecer com mais intensidade, acompanhada de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora, além de descargas elétricas. Também chove, mas de moderada a forte intensidade, desde o norte de São Paulo até o sul de Minas Gerais, regiões do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mesma condição para o oeste da Bahia e sul do estado baiano. Falando nas áreas em azul claro no mapa, mais ao norte do país, áreas do centro-oeste, a chuva intercala aberturas de sol e o volume acumulado é menos expressivo. Em relação às áreas em amarelo e laranja, que são o sertão nordestino e áreas do Acre e oeste do Amazonas, tempo firme também deve prevalecer. Falando nas temperaturas, o dia começa frio e também não esquenta muito até o meio da tarde nas áreas do centro-sul, mais especificamente entre o sul e o sudeste. Mínima de 9 graus em Porto Alegre com máxima de 24. Mesma máxima para a capital fluminense e na metade norte do país temperaturas elevadas. 36 em Cuiabá e 37 de máxima em Manaus. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Mais segurança para o país. Mato Grosso do Sul recebe aporte de mais de 120 milhões de reais da União para reforçar novos planos e políticas públicas. Com o objetivo de fortalecer ações integradas entre as forças de segurança pública federal e estadual, principalmente no combate ao narcotráfico e outros crimes transfronteiriços, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta segunda-feira em Campo Grande a implantação do Programa de Ação na Segurança e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE 2, com investimentos que totalizam mais de 121 milhões de reais, com entregas de 77 viaturas e equipamentos para a segurança pública do estado. Ainda foi anunciada a construção de 4 unidades prisionais no valor estimado de 60 milhões de reais. Para o governador Eduardo Riedel, os investimentos chegam em boa hora com um novo ciclo de desenvolvimento econômico que o Mato Grosso do Sul vem alcançando com instalações de plantas industriais e novas rotas de escoamento de produtos, como o caso da Rota Bioceânica. JD1 no ar. JD1 no ar. E governadores de todo o Brasil debateram ontem em plenário a proposta da reforma tributária sob análise do Senado. Uma das preocupações apontadas pelos governadores sobre o texto já aprovado pela Câmara é a perda de receitas com a criação de um tributo único sobre bens e serviços, o IBS. Os detalhes com a repórter Yara Farias Borges. Os governadores destacaram como pontos preocupantes a possibilidade de perda de receitas com a criação de um tributo único, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Outra preocupação é
com o sistema de governança do Conselho Federativo, que será responsável pela repartição do IBS entre estados e municípios. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, resumiu a fala de muitos governadores sobre a possibilidade de os estados perderem dinheiro e ficarem sem autonomia sobre sua própria arrecadação. Não é possível que eu, como governador do estado, eu amanhã venha receber uma mesada de um conselho federativo. Eu tenho um Senado Federal para me representar. Nesta hora todo mundo quer uma melhora da reforma tributária, sim, mas da maneira como ela foi colocada, isso aí não é reforma tributária, isso é concentração de poder. Já o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, garantiu que a reforma tributária aprovada na Câmara vai gerar desenvolvimento sem reduzir as receitas ou a autonomia de estados e municípios. A distribuição do Fundo Regional de Desenvolvimento a ser criado para reduzir as desigualdades regionais foi outro ponto destacado. Ao classificar como histórico o momento da reforma tributária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que há consenso da necessidade de simplificar o sistema tributário do país. É absolutamente necessário que cada um dos atores envolvidos nesse processo esteja munido de um sentimento de coletividade, que enxergue todo o Brasil e não apenas um interesse local. Queremos um sistema tributário mais unificado, mais transparente, mais claro. Relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, quer dialogar com todos os setores envolvidos para construir o texto final. Haverá outras sessões de debates com representantes dos prefeitos e de demais setores da sociedade. O programa Voucher Transportador divulga a primeira chamada dos selecionados. Repórter Catiúcia Fernandes. O programa Voucher Transportador divulgou nesta terça-feira, dia 29, a lista dos classificados para a primeira chamada. A partir de agora, os selecionados devem apresentar os documentos solicitados e atender a exigências no prazo previsto no edital. As vagas foram abertas para profissionais que desejam passar por qualificação para motorista de carga e ônibus, com a chance de incluir as letras D e E na carteira de habilitação. Para isso, o custo será bancado pelo governo do estado. Caso algum selecionado não atenda às exigências, serão feitas novas chamadas. Por cidades, são 410 candidatos classificados em Campo Grande, 100 em Três Lagoas, 40 em Dourados, 50 em Ribas do Rio Pardo, 20 em Corumbá, 20 em Chapadão e 20 em São Gabriel do Oeste. O objetivo do Voucher Transportador é atender o setor de transportes. O segmento tem vagas disponíveis para motoristas, mas não consegue preenchê-las por falta de qualificação dos candidatos. Logo, esse apoio do governo deve movimentar a economia, gerar empregos e aumentar a renda da população. O programa é desenvolvido pela Semadesc em parceria com o SEST Senat e participação do Detran de Mato Grosso do Sul. A lista dos selecionados para a primeira chamada do Voucher Transportador pode ser conferida no site do SEST Senat. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o número é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um homem de 28 anos foi preso na terça-feira por estupro e tentativa de estupros em Naviraí. Conforme as informações policiais, o homem possui uma longa ficha criminal, sendo que durante as investigações feitas pela Delegacia de Atendimento à Mulher, ele já havia sido identificado em 3 ocorrências. O autor foi acusado por estupro e outras 2 tentativas. Na manhã de ontem, as equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher e da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Naviraí realizaram o cumprimento do mandado provisório de prisão contra o acusado de estupro em Naviraí.
A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou o projeto que garante o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem. O repasse de 11,8 milhões do Ministério da Saúde irá garantir o pagamento do piso salarial no valor de R$ 4.700, sendo 100% do piso para a enfermagem, 70% para técnico de enfermagem e 50% para auxiliar de enfermagem e parteira. O pagamento já poderá ocorrer na folha do próximo 5º dia útil de setembro, beneficiando mais de 4.000 profissionais que atuam em Campo Grande e em 10 hospitais. E ao sair da escola, uma menina de 10 anos foi raptada por um desconhecido em uma caminhonete em Três Lagoas. O homem seguiu a criança e tampou a boca dela, fazendo com que ela desmaiasse. Assim que acordou, a menina viu que estava no banco de trás da caminhonete. Mas ao perceber que o veículo não estava travado, a vítima conseguiu fugir e começou a correr, momento que o suspeito foi embora. A menina continuou correndo e conseguiu chegar até em casa. A criança, a mãe e outras testemunhas já foram ouvidas e a Polícia Civil está em busca da localização do suspeito. O caso é investigado como sequestro e cárcere privado em Três Lagoas. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E vamos ouvir agora o informativo diário do Senar MS. Divulgar a importância do agro para a produção dos alimentos que abastecem o mundo contribui para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental para a construção de um futuro melhor. Esse é o objetivo do Prêmio Sistema Famasul de Jornalismo 2023. Com o tema Alimentar é Construir o Futuro, o concurso traz como novidade uma categoria a mais. Neste ano, teremos premiação para texto impresso e texto online. Ao todo, são 7 categorias, totalizando R$ 92 mil em prêmios. Aproveite e inscreva-se. Acesse famasul.com.br/prêmio jornalismo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Participação total de 1.500.000 brasileiros. Depois de meses de reuniões, encontros e discussões, chegou ao fim o PPA Participativo. O Plano Plurianual define os programas e políticas prioritárias do governo pelos próximos 4 anos. O documento deve ser enviado ao Congresso Nacional ainda esta semana, junto com a Lei Orçamentária Anual. Os detalhes com o repórter Pablo Mondini. O PPA Participativo passou pelos 26 estados e o Distrito Federal com plenárias e debates em torno de temas como segurança, saúde, educação, povos indígenas, mulheres, combate à fome e mudanças climáticas. Nessa terça-feira, mais de 300 conselheiros se reuniram em Brasília para uma última análise das propostas que devem compor o projeto de lei do Plano Plurianual, que vai definir as prioridades para o país nos próximos 4 anos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, destacou o retorno da participação social nesse processo. Começamos esse planejamento participativo relançando o Fórum Interconselhos. Quase 1,5 milhão de pessoas que participaram do início ao final do processo. São mais de 4 milhões de acessos na plataforma. Foram 34 mil pessoas das plenárias presenciais nesse país afora e que produziu propostas que estão na peça final do planejamento participativo. O resultado de todo o trabalho do PPA Participativo foi apresentado ao presidente Lula nesta terça-feira. Pelas redes sociais, Lula escreveu que esse é um processo de escuta das demandas da população para a construção de políticas públicas e que será feito em conjunto por governo e sociedade civil. O projeto de lei do Plano Plurianual deverá ser entregue ao Congresso Nacional até 31 de agosto. Essa também é a data limite para o envio do projeto de lei orçamentária anual, elaborada pelo governo com as prioridades orçamentárias para o ano seguinte. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que o orçamento está pronto e traz equivalência entre despesas e receitas. No dia 31 a gente apresenta os parâmetros, os dados, as medidas fiscais, já fechado com o planejamento, o orçamento está indo equilibrado. Significa que as receitas são iguais às despesas. Eles estão fechando os últimos atos, que é exposição de motivos, anexos. Para entrarem em vigor, os projetos de lei deverão ser discutidos e aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Reportagem Pablo Mondini.
JD1 no ar. JD1 no ar. Mais de 1.300.000 beneficiários do Bolsa Família já retiraram medicamentos e fraldas de graça por meio do programa Farmácia Popular no Brasil. Retomado em junho, o programa priorizou o atendimento às mulheres e pessoas de baixa renda. A meta é chegar a municípios que ainda não contam com o serviço. Repórter Cleide Lopes. A aposentada Jovita do Carmo, de 79 anos, toma remédios de uso contínuo. 4 deles ela pega de graça na farmácia popular. Se a gente vai comprar, sai caro, né? Todo mês eu venho aqui pegar. Após a retomada do programa Farmácia Popular, o Ministério da Saúde disponibiliza 39 itens, já foram mais de 290 milhões de insumos distribuídos entre medicamentos e fraldas, com investimento federal de 46 milhões e meio de reais. Mais de 1.300.000 beneficiários do Bolsa Família já retiraram medicamentos pelo Farmácia Popular. O coordenador-geral do programa, Bruno Baltazar de Oliveira, fala do impacto dessa medida no orçamento das famílias brasileiras. A partir do momento que as famílias deixam de gastar, investir o dinheiro nesses medicamentos, eles podem investir em outras necessidades da família. Entre as prioridades do programa está a saúde das mulheres. Elas estão liberadas do pagamento de 2 produtos de uso feminino. São os contraceptivos e os que tratam a osteoporose. A medida vai beneficiar mais de 5 milhões de mulheres que tinham que pagar a metade do valor para retirar os medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, com a decisão, o número de clientes atendidas pelo Farmácia Popular aumentou 45%. Alexandre Leite é dono de uma farmácia popular em Brasília e já contabiliza o aumento. Sim, aumentou bastante. Adicionaram vários outros produtos, inclusive produtos muito caros, para ajudar na população. O restante dos brasileiros continua tendo acesso gratuito a uma parte dos medicamentos, como explica o coordenador Bruno Fernandes. De asma, hipertensão, diabetes e agora os contraceptivos e medicamentos para osteoporose são gratuitos para qualquer pessoa. Os demais medicamentos para doença de Parkinson, rinite, glaucoma, as fraldas geriátricas, esses são de copagamento, ou seja, o Ministério da Saúde paga uma parcela e o paciente paga uma outra parcela para a população em geral. Outro eixo do programa prevê a expansão de farmácias credenciadas. Cerca de 811 cidades poderão ter novas farmácias, sendo mais de 94% delas localizadas nas regiões Norte e Nordeste. Reportagem Cleide Lopes. Você está ouvindo? JD1 no ar. Ações do governo do estado visam aumentar a cobertura vacinal em Mato Grosso do Sul. A reportagem é de Cleiton Salles. A Secretaria Estadual de Saúde vem trabalhando para melhorar a cobertura vacinal em Mato Grosso do Sul. São diversas ações que colaboram com os municípios no aumento da quantidade de pessoas imunizadas contra várias doenças. Uma delas é o MS Vacina Mais, que disponibiliza recursos estaduais para as secretarias municipais custearem o pagamento de trabalhadores que atuam nas salas de imunização. Além disso, o governo do estado ofereceu um curso híbrido de capacitação para a vacina BCG aos profissionais de enfermagem. Neste ano, o governo do estado, por meio da sua Secretaria de Saúde, também realizou campanhas de vacinação contra a gripe, além de ações de imunização contra a Covid-19 durante o carnaval. Segundo a secretária adjunta estadual de saúde, Cristine Maimone, o objetivo de todas as ações da pasta é proteger a população utilizando a ciência na área da saúde. Ela ainda salienta que há muitas evidências científicas com resultados extremamente positivos de que as vacinas salvam vidas. A secretária ainda pede para a população aproveitar as ações em cada município e se vacinar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Comissão de Assuntos Econômicos concluiu a votação de um projeto que cria o Programa Nacional de Crédito ao Jovem Empreendedor. Se não houver pedido para análise do plenário, a proposta segue diretamente para a Câmara dos Deputados. Reportagem Bruno Lourenço. O programa é voltado para jovens de 18 a 29 anos de idade que estejam cursando a educação superior ou tenham formação técnica. O crédito concedido poderá ser usado para a compra de maquinário, equipamentos e programas de informática ou para a formação de capital de giro da nova empresa. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que é importante incentivar o empreendedorismo
desde cedo. E aqueles jovens que têm vontade de montar o seu primeiro negócio, a sua startup, cria também um ambiente onde o governo vai, através de financiamentos a fundo perdido ou não, poder dar a essas pessoas a condição dele investir na concepção e na criação da sua empresa ou no capital de giro para que ele possa, pelo menos no início do negócio, o negócio possa alavancar. O Programa Nacional de Crédito Especial ao Jovem contará com recursos do PIS/PASEP geridos pelo BNDES. Em depoimento na CPMI do 8 de janeiro, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal permaneceu todo o tempo em silêncio. As informações com o repórter Cláudio Ferreira. Um habeas corpus concedido pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ao ex-comandante da PMDF, Fábio Augusto Vieira, garantiu a ele o direito de ficar em silêncio durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga a invasão de prédios públicos em 8 de janeiro. O militar era o comandante das tropas em 8 de janeiro. Ele alegou que não responderia às perguntas por não ter tido acesso aos documentos que fazem parte do inquérito que apura a omissão da PM do Distrito Federal durante a prática dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Fábio Augusto Vieira falou inicialmente à CPMI sobre os 30 anos de carreira na PMDF, ressaltando que nunca respondeu a processos, teve elogios na ficha profissional e não foi comandante por indicação política. Ele acrescentou que sempre defendeu a ordem pública, impedindo depredações e vandalismo em diversas ocasiões e que jamais compactuou com ataques ao Estado Democrático de Direito. O ex-comandante da PM do Distrito Federal se disse consternado pelos atos de 8 de janeiro, classificando os invasores como terroristas e vândalos, e explicou que não estava no comando da operação na esplanada dos ministérios. Ao contrário do que tem sido veiculado, a presença do comandante-geral no terreno não atrai automaticamente o comando da operação em curso, que continua sendo dos comandantes operacionais, seja os comandantes regionais, comandantes batalhões, que foram escalados pelo Departamento de Operações, participaram do planejamento e possuem as minúcias táticas daquela operação. O comandante-geral não assume o comando tático de uma operação, dado que não possui todas as informações operacionais necessárias. Apesar do apelo feito pela relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, para que o depoente falasse, Fábio Augusto Vieira decidiu permanecer em silêncio, mas disse que poderia retornar à comissão em outra oportunidade após ter acesso à documentação do inquérito para esclarecer os fatos. Ele não respondeu, por exemplo, perguntas feitas pela relatora, que confrontou o conteúdo de mensagens trocadas por celular entre o ex-comandante e outros integrantes do alto escalão da PM do Distrito Federal em relação a opiniões sobre a vitória do presidente Lula e que fazem referência, por exemplo, ao golpe de 1964. Parlamentares de oposição defenderam o ex-comandante da PM do Distrito Federal e cobraram a atuação da Força Nacional em 8 de janeiro, apontando a necessidade de convocar quem estava à frente do grupo. Também ressaltaram a omissão de integrantes do governo recém-empossado. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, salientou que houve uma responsabilidade da PMDF, mas que ela não foi exclusiva nem principal. O que nós estamos querendo demonstrar aqui é que há responsabilidades, elas têm que ser individualizadas, as dos vândalos, as das instâncias federais e de uma parte da Polícia Militar. E não perseguir o DF como fizeram. Afastaram o governador democraticamente eleito, prenderam o secretário de Segurança e prenderam toda a cúpula da Polícia Militar do DF. Parlamentares aliados do atual governo disseram que a falta de ação da PM em 8 de janeiro estava ligada a uma tentativa de golpe envolvendo integrantes do governo Bolsonaro e do Exército. Eles citaram a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2020, determinando que a Força Nacional só poderia ser acionada com o aval dos governos estaduais ou do Distrito Federal. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que as falhas da PM não foram operacionais ou circunstanciais, mas intencionais e deliberadas. Havia baixo efetivo, boa parte dos PMs estava no curso de formação, a tropa estava sob aviso sequer de prontidão, verifica-se inércia, verifica-se ausência de comando e ausência de um gabinete de crise. No início da reunião da CPMI, o presidente Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, falou sobre ato da mesa diretora que cassou a credencial de um fotógrafo
fotógrafo, que registrou conversa privada de um parlamentar via mensagem de celular e divulgou o conteúdo nas redes sociais. O ato também proibiu a divulgação pela imprensa de documentos sigilosos. Deputados e senadores dividiram sobre essas providências e o presidente da comissão concordou em reconsiderar alguns pontos do ato da mesa diretora. De Brasília, Cláudio Ferreira. Com a apresentação minha, Wesley Paiva, terminamos aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. Uma iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS Transformando Vidas. Você que nos ouviu através dessa emissora, para ouvir novamente o JD1 no ar em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o portal www.jd1noticias.com. Uma ótima quarta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Transformando vidas. Transformando vidas. Transformando